O Noroeste Fluminense viveu um período áureo nas 2 primeiras décadas do século XX com a produção de café, mas no início dos anos 30, com a crise mundial, a atividade cafeeira entrou em decadência e os produtores tiveram que buscar outras atividades. Apesar do ciclo econômico ser relativamente diversificado, a região Noroeste, em 2007, segundo dados do IBGE, foi a que menos contribuiu com a geração de riqueza no estado. E é sobre o desenvolvimento dessa região que vamos conversar hoje. O Rio em Foco está começando. O Noroeste Fluminense é tradicionalmente agrícola, com predominância para a agricultura familiar. Nos últimos anos, o governo vem investindo em projetos para incentivar a produção de frutas na região. Para conversar sobre os programas e o beneficiamento da produção, convidamos o presidente da Emater, Justino Antônio da Silva, e o assessor técnico do Senar Rio, Hugo Siqueira. O Rio de Janeiro já foi o maior produtor de café do país, e a história da colonização do Noroeste Fluminense começou exatamente com café. Para começar o programa, vamos ver como está a produção cafeira hoje naquela região. O café foi o maior gerador de riqueza do norte e noroeste fluminense até meados do século XX. Mas com a queda do preço, os produtores passaram a investir mais na produção do gado, tanto de corte quanto de leite. Mas há sempre aqueles que resistem, como o Márcio, da família Vargas. Olha, a produção de café no município de Varriçai é um total aproximadamente de 100 mil sacas de café, segundo Zé Ferreira, né, que é o técnico aqui. E na região toda, em torno de 200 mil, 220 mil sacas de café. Hoje, a produção de café na região é menor, mas é mais dinâmica. No município de Varriçai, por exemplo, a Cooperativa de Produtores de Café do Noroeste, a Copercanol, tem 2 unidades móveis para beneficiamento. Essas unidades são equipadas com máquinas capazes de beneficiar 25 sacos de café por hora e foram doadas pela Secretaria de Agricultura do Estado. Márcio Vargas, presidente da Copercanol, acredita que no máximo em 2 anos a cooperativa vai poder exportar para a Europa. A gente está começando a falar de fruticultura, mas focando um pouco no café. Aquela região ainda é uma região que está se desenvolvendo nessa questão do café, né? É verdade, Geisa. Aquela região sempre teve índices muito baixos e a gente sempre teve uma preocupação com aquela região do noroeste, do norte fluminense. E o café foi sempre uma atividade desenvolvida pelaquela região e que ao longo dos tempos acabou se tornando vamos dizer assim, decadente. Só que essa é a vocação daquele município. Então a Secretaria Estadual de Agricultura, preocupada com esse destino, ela procurou incentivar a melhoria da tecnologia empregada no cultivo do café. Não só da questão da produção diretamente, mas também com a capacitação dos produtores para que eles pudessem, através de organização rural, dar um destino muito melhor àquela produção daquela região. E lá o perfil é de agricultura familiar, né? Eu queria que os senhores falassem um pouco de quais são os limites e quais são os potenciais da agricultura familiar e do desenvolvimento disso naquela região. Em 99, a Federação da Agricultura, em parceria com o Sebrae Rio, realizou o primeiro diagnóstico da cafeicultura do estado do Rio. E nessa época foi feito praticamente um censo em todo o estado de produtores de café. E deu em torno de 1.200 e poucos produtores. Sendo que isso aí expande muito mais, porque várias propriedades elas trabalham no regime de parceria, né? Exato. Então isso aí na cadeia café, nós podemos dizer que hoje trabalha em torno aí de 12, 13 mil pessoas envolvidas na produção. E de lá para cá, o que muitas pessoas achavam que o Estado do Rio iria ficar para trás, né, com relação à produção de café, a área não expandiu muito, mas os produtores correram atrás da tecnologia e hoje estão produzindo um café de muito boa qualidade. Vários produtores na região noroeste, pequenos produtores,
estão beneficiando o café, fazendo café despolpado, obtendo qualidade. E esse é um ponto que o Hugo É um investimento tá... na qualidade. Na Isso, qualidade. né? Porque, na grande verdade, até pouco tempo, os produtores procuravam outro estado, especialmente Espírito Santo, para classificar esse café, e muitas vezes ele saía para lá sem realmente entender de classificação do café. Isso fazia com que eles recebessem preços muito aviltados. Então, quando a Secretaria de Estado colocou a disponibilidade daqueles 2 caminhões que aparecem na matéria, são 2 caminhões que beneficiam essa produção e agrega valor a essa produção. Hoje, eles recebem um valor muito mais de acordo com o mercado praticado no momento que eles estão vendendo do que outrora. E mais do que isso, como são 2 máquinas, obriga que esses produtores se organizem para que essas máquinas atendam a um conjunto muito grande de pequenos produtores. Essa é a característica daquela região. Não? São pequenas propriedades, muitos produtores. Muitas associações, já existe uma organização em associações. E inclusive hoje tem vários secadores, despolpadores, secadores comunitários. E está funcionando. Está faltando alguma coisa de instalação de alguns despolpadores, mas já esse ano parece que o próprio Estado já está providenciando isso. E uma outra questão também é que esses despolpadores, eles produzem um resíduo, que é vamos dizer assim, uma palha, que essa é um material orgânico que serve para você aplicá-lo de volta ao solo, dando características, melhorando as características daquele solo para a produção do próprio café. Então, a máquina, né, quando a gente viu ali o caminhão com as 2 despolpadeiras em cima, ele tem uma finalidade de agregar valor àquele produto. E na matéria ali a gente vê a família Vargas ali, tem um café... Que é uma família conhecida, conhecidíssima. Na região, né? E o café que eles produzem é uma bebida fina, uma bebida, inclusive, que teve reconhecimento, né, de concursos de café, não é, Hugo? Isso. E que aquela família, o produto, né, foi classificado assim com destaque nesse concurso. Voltando àquele ponto da agricultura familiar, né, talvez seja essa uma saída, né? Você trabalhar a qualidade, falar um pouco do trabalho que existe em torno daquele produto, que gera valor agregado também, né? Nós estamos iniciando um trabalho que é similar ao projeto Balde Cheio, que um dos papas aí da cafeicultura, o José Braz Matiello, colabora com a gente, o José Ferreira também, do Ministério da Agricultura, e o pessoal acabou batizando de bule cheio. Já está trabalhando leite com balde cheio, agora o café também. Esse trabalho, ele vem a somar, porque seria nós treinarmos técnicos da própria região, formados na própria região. Hoje nós temos alguns técnicos formados lá no Colégio Agrícola, tem agrônomos, e a ideia é de que esses técnicos passem por um período aí de 3, 4 anos, recebendo treinamento para se tornarem especialistas na atividade de café. Você falou uma coisa muito importante, que é essa questão do treinamento. Para a gente melhorar a qualidade, é preciso ter técnicos, ter pessoas especializadas nisso. A organização em cooperativa e as máquinas ajudam na qualidade final. Mas eu queria que você falasse um pouco como é que está sendo a formação desses técnicos, de que maneira a Secretaria e a Federação estão trabalhando nessa qualificação e capacitação. Esse programa é um programa do SEBRAE e FAERJ, e tem como parceiros, tem o Senar Rio, a Emater, o Ministério da Agricultura, as prefeituras, os sindicatos rurais. Então reúne bastante o Colégio Agrícola de Bom Jesus. Verdade. A gente, quando fala de agricultura no estado do Rio de Janeiro, a gente não pode esquecer essa característica que a Secretaria conquistou ao longo desses anos.
Hoje existe uma perfeita integração das diversas entidades que atuam na agricultura. Então, a Secretaria de Estado de Agricultura, junto com a Federação de Agricultura, junto com o Senar, com o Sebrae, com a FAERJ, né, ela procura integrar esses órgãos, inclusive das academias, e nessa questão do café e também na questão da fruticultura, você tem o apoio das academias, de universidades, não só as universidades que estão instaladas aqui no nosso estado, mas também com outras de Viçosa, né, de outros estados que possam contribuir. E essa integração permite que não apenas os técnicos da secretaria e das suas vinculadas, como a Emater, como a Pesagro, mas também técnicos dos municípios, porque quando a gente fala da parceria, a gente também está envolvendo as prefeituras que são diretamente interessadas que aquela atividade se desenvolva, porque isso vai certamente melhorar a arrecadação municipal. Então, quando a gente fala em capacitação, a gente está falando de um conjunto de medidas e um conjunto de instituições que estão de mãos dadas e emparceradas, realmente, não é, Hugo? Isso aí. Eu estive lá no Colégio Agrícola de Bom Jesus e lá nós temos um jardim clonal de café Conilon e o técnico lá, o agrônomo lá do Colégio Agrícola, ele já está fazendo um ensaio lá de produção de mudas clonadas de Conilon, que é uma coisa inédita aqui no estado, nós não produzimos. O vizinho nosso, o Espírito Santo, produz milhões de sacas de café Conilon em condições muito parecidas com as condições do nosso estado do Rio. E aqui ainda é muito pequena a parte de produção de Conilon. E sendo que tem uma vasta área para ser explorada, sem competir com outras atividades já instaladas. Né? Claro. Fruticultura irrigada faz a diferença. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. Plantar frutas com irrigação localizada e de baixo custo já começa a fazer diferença na capacidade produtiva do Noroeste Fluminense. Nossa reportagem visitou algumas cidades e conversou com agricultores. Vamos ver. A produção de frutas no estado vem sendo incentivada já há algum tempo. A banana conta com aliados importantes como o clima, as condições de solo e água, a alta produtividade e o cultivo em pequenas áreas. Seu Moacir Morucci tem 2 hectares de terra e já vinha plantando banana há alguns anos, mas de forma bem rudimentar. O seu Moacir, por exemplo, conseguiu, com os recursos do financiamento, adquirir o sistema de irrigação que funciona aqui, especialmente na propriedade dele, por gravidade. Isso quer dizer que ele não tem custo com energia elétrica para gerar o sistema de irrigação. Todos os insumos são financiados pelo programa e o principal de tudo é a assistência técnica que está sendo prestada pelos técnicos da Emater e do programa Frutificar, graciosamente para os produtores da região. Hoje, na mesma área, ele tem 3.000 bananeiras plantadas e a expectativa é que venha a colher 50 quilos por cada cacho de fruta. Ele acredita que em 2 anos vai chegar a 10.000 pés de banana. E nem precisa mais comprar mudas, porque a própria bananeira vai dando filhotes, que vão sendo replantados e assim vai se multiplicando. Na pequena São José de Ubá, o secretário de Agricultura, Magno Vicente, vem incentivando o plantio da laranja. Até agora já foram plantadas 17.000 mudas. Mas enquanto as laranjeiras não crescem, os lavradores vão fazendo outras roças. Está produzindo quiabo, está produzindo milho. Então vemos plantio de milho nas entrelinhas, porque enquanto a laranja não está totalmente desenvolvida, ele está aproveitando a área. Daqui a pouco ele não vai conseguir fazer isso em toda a área, mas no momento que está implantando a lavoura, ele consegue produzir vários tipos de cultura na mesma área. Pelo menos uns 2 ou 3 anos ele vai conseguir isso. Quer dizer, isso possibilita, está criando mão de obra, está aumentando o trabalho no campo na entre-safra do tomate. E para a gente sabe que isso aí é muito interessante. O município precisa de alternativa de mão de obra no campo, por ser um município essencialmente agrícola. Essa viagem nos trouxe algumas agradáveis surpresas. O senhor Sebastião Adilson, em menos de 1 hectare de terra,
já plantou 450 pés de pêssego, produzindo de 40 a 60 quilos de fruta por pé. Eu plantei pêssego pensando que eu ia colher 10 quilos, 15 quilos por pé. Teve pé de pêssego meu que deu quase 100 quilos de pêssego. E nós tivemos falta de estrada, a única coisa que nós tivemos aqui foi falta do apoio, do incentivo do pessoal, das parcerias que a gente diz, né? Eles me deram a muda, me deram a adubo para implantar um pêssego, me deram o apoio principal, que é o incentivo, planta que vai dar certo. Nós já estamos formando um grupo pequeno, mas estamos tornando grande por causa da nossa união, por causa da nossa amizade mútua, né? Quando aparece uma doencinha no pêssego, todos os nossos companheiros de cooperativa que nós estamos formando, eles se preocupam com nós. Vem cá olhar, procura isso, procura aquilo. Tem uns técnicos, eu não vou citar o nome, mas são todos eles. Desde o Ministério até a Emater, a Secretaria, todo mundo está nos apoiando com muita força, com muita vontade. Então a gente sente assim, gratificado a eles, né? E dentro do coração, a gente fica satisfeito, porque é um produto que é pena não estar na época, né? Mas vai ter a oportunidade de vocês ir lá na cooperativa, ver a cooperativa, se Deus quiser, funcionando o ano que vem, e nós vamos mandar pêssego não só para o Rio de Janeiro, não. Nós vamos exportar o nosso pêssego, porque além de ser bonito, ele tem paladar. E a uva? Você algum dia imaginou que o Rio de Janeiro poderia produzir uva? O engenheiro agrônomo Leandro Espanhol consegue e garante que a fruta é de boa qualidade. A gente consegue, ao contrário das regiões mais frias, devido ao calor que a gente tem na região, não tem um período de inverno definido, a gente consegue produzir 2 vezes ao ano em qualquer período do ano. É uma uva que apresenta pouco problema com doença, é uma uva mais fácil de você produzir e, em contrapartida, é uma uva muito aceita no mercado. É uma uva que a gente tem uma facilidade grande de vender, uma uva que hoje, apesar de ser uma uva americana, que o mercado europeu não gosta muito, no mercado interno o brasileiro gosta muito dessa uva. Então a gente tem uma facilidade muito grande de vender essa uva. A gente começou com café no primeiro bloco e agora está falando de várias outras, passamos por várias culturas ali da região noroeste. Eu queria que os senhores falassem um pouco da vocação para a fruticultura, que programas de incentivo existem para aquela região. Nós temos dentro da Secretaria de Estado o programa Frutificar. Uhum. E ele tem essa preocupação. Nós temos pequenos municípios, como você viu ali, né, Varriçai, Porciúncula, que ficaram fora da rota de desenvolvimento de indústrias, né, nesse sentido. E a economia ela está toda em cima da agricultura e da pecuária. Então a gente tem muita preocupação com relação a esses pequenos municípios e precisa trazer cada vez mais fomento para que você possa diversificar aquela produção. A fruticultura foi identificada como uma das atividades que se adaptam muito bem àquela região. E através de parcerias com o Ministério da Integração, Ministério do Desenvolvimento, Ministério da Agricultura, FAERJ, né, todas essas, Firjan, a gente tem desenvolvido, criado polo de fruticultura naquela região. E a gente fica muito contente quando a gente percebe, por exemplo, o produtor empolgado, quer dizer, ele dizendo ali na matéria, olha, eu recebo aqui, às vezes eu tenho algumas dificuldades, mas não me falta assistência. Como é que é esse apoio? Quer dizer, uma vez que o agricultor ingressa no programa, que tipo de assistência ele tem, de fato, para a gente poder fazer com que as outras regiões conheçam esse projeto? Ele já tem, de imediato, um apoio técnico, né? Você tem técnicos da Emater, da Secretaria, do Programa Frutificar, outros técnicos vinculados a esses nossos parceiros e, de alguma forma, ele também recebe fomento, uma espécie de financiamento, né, para que ele possa adquirir o equipamento de irrigação, ele possa adquirir os insumos para que ele... E as mudas são dadas pelo governo ou não? Elas são apoiadas através de financiamentos ou, em algumas situações, você consegue a doação de mudas. Isso vai depender das nossas parcerias, né? Mas, de qualquer forma, ele tem, dentro do programa Frutificar, um apoio creditício para que ele possa desenvolver aquela atividade e receber, além do apoio creditício,
uma assistência técnica que possa orientá-lo da melhor forma de conduzir aquela cultura. Que o Estado do Rio vem agora encontrando meios de estar incentivando, de estar apoiando a diversificação de culturas. E a fruticultura é uma delas. É formidável a capacidade de geração de renda, de emprego, que 1 hectare de fruticultura pode proporcionar. E o perfil da atividade dos produtores do Estado é de pequenas propriedades. E eu acho que casa muito bem a atividade pecuária pelo próprio relevo do Estado, né? Ela já é uma atividade que se enquadra bem ao tipo de terreno. E o consórcio não, a diversificação com outras culturas, uma fruticultura, pode ser mais uma alavanca, um enriquecimento do produtor. Inclusive, né, Hugo, quando você implanta a cultura, você tem um custo, não é isso? Por aquela implantação. E tem também toda a cultura de estar lidando com uma nova espécie. Isso, né? Então, quando você está implantando aquela cultura, que é uma cultura de longo prazo, e às vezes demora 1, 2 anos para começar a produzir e a crescer, né? Você pode plantar outras culturas entre as suas linhas, é o que ele ali chamou de consorciado, ou quando o secretário colocou como nas entrelinhas, você vai plantando culturas de ciclo muito curto e que, ao colher essa cultura, você, de alguma forma, está diminuindo o custo da implantação daquele pomar, por exemplo, que está apresentado ali na matéria. A gente não mostrou na matéria, mas lá na região noroeste a gente já tem plantações de figo, né? Isso, é uma outra novidade. Todas essas, quando a gente fala de uva, pêssego, figo e a banana, é importante a gente destacar que é comum a gente ver a produção de banana, mas de forma extrativista. Quando aquela banana que apareceu ali na matéria, ela é estimulada pelo programa Frutificar, não é essa banana que é colhida, que você nasce, simplesmente colhe e vende, né? Não, é uma banana que você tem uma adubação, que você tem uma irrigação, que você tem manejo naqueles, como colocado ali como os filhotes, né, daquela bananeira, né? Então existe uma técnica que você emprega para que você tenha um produto extremamente melhor classificado. E isso implica numa renda, né, muito maior dessa produção. Uma das coisas que foram colocadas na matéria é a questão do escoamento, quer dizer, que é uma dificuldade que eles observam lá. Como isso está sendo trabalhado pela Secretaria também? Isso, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao escoamento da produção. Essa produção, ela de alguma forma está sendo colocada nos mercados regionais, mas através também de possibilidade de vender para grandes mercados, a Secretaria tem buscado a parceria de grandes redes, né, como Carrefour, Walmart, organizando esses produtores, né, para que eles possam fornecer para essas cadeias. E isso é uma atividade que a Secretaria tem dedicado um tempo muito especial, e a gente tem algumas novidades que em breve vão estar bem discutidas aí já na mídia, especialmente com o grupo Walmart. Agora, o estado do Rio, a característica é um estado pequeno, muito populoso, né? Todos nós sabemos, e importador, né? Produtos de qualidade sempre vão ter espaço no mercado. Tem o mercado consumidor concentrado na região metropolitana. É verdade, não. Isso que o Hugo está colocando é o seguinte: o Estado é o segundo maior mercado consumidor do país. É claro que a dimensão, né, o nosso Estado tem 0,5% do território nacional. Nós jamais teremos seremos autossuficientes
né? Em algumas coisas sim, né? Em algumas hortaliças até nós somos... Mas na medida que a gente está produzindo, a gente começa a valorizar isso. Claro, porque você tem um mercado. Região. É diferente de você não depender de mercado fora do estado. Você tem esse mercado aqui dentro. O que falta é uma uniformidade de colocação de produto no mercado e qualidade desse produto no mercado. E o Rio, ele tem uma característica também, que é um litoral magnífico. Então, as pessoas cultivam, né, essa coisa da saúde, né, e a nossa agricultura, ela é quase que totalmente orgânica, pela baixa aplicação de insumos químicos. Então, isso, de alguma forma, é também um viés que a gente está começando aí a ter uma atenção especial nesse sentido. Agricultores se unem em cooperativa. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Os lavradores beneficiados pelo programa Frutificar estão se organizando em cooperativa para agregar valor aos produtos. Nossa equipe visitou a dos produtores de frutas do Noroeste. O crescimento da produção incentivou a criação de uma cooperativa para beneficiamento das frutas produzidas na região. Emanuel Rodrigues, que planta goiaba, vai nos apresentar a Coprofruta. Tem muita manga na região, tem goiaba, tem banana, pêssego. A fábrica de doces começa a funcionar no fim do ano. O packing house já está pronto para funcionar. O que é o packing house? É onde vai ser embalado as frutas, principalmente o pêssego, que tem câmara fria, vai ser selecionado e armazenado em câmara fria para ir direto para o mercado consumidor. A sede da cooperativa é em Porciúncula e o prefeito Antônio Jogaibe fala sobre a participação da prefeitura no projeto. A participação da prefeitura é preparar o plantio, transporte das mudas e preparar também as estradas, porque as estradas aqui são de terra, mas aí já em parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado. Nós temos também um convênio com o Ministério da Integração Nacional, no valor de 500 mil, né, para a construção de uma câmara de climatização para o pêssego e para o doce. Hugo, quais são as vantagens da cooperativa para o produtor e de que maneira a federação atua organizando esses grupos para que essas cooperativas avancem? A cooperativa para o pequeno produtor, o pequeno médio produtor, é fundamental. Porque é difícil você montar uma escala de produção, um tamanho de comercialização para um pequeno produtor, que interessa um mercado. Vamos dizer, ele tem um ou 2 hectares de área plantada, de uma cultura. É difícil ele colocar a produção dessa área no Rio de Janeiro, sozinho. Já ele, através de uma cooperativa, ele vai pegar o dele, dos vizinhos, de outras regiões por perto, vai se organizar e aí monta uma carga que compensa ser transportada. E a forma que a gente vem apoiando aí, os sindicatos rurais, nós temos praticamente em todos os municípios do estado, nós temos sindicatos rurais que estão diretamente ligados com os produtores. E sempre trabalhando, apoiando a iniciativa desses produtores, quando vêm se organizar para resolver esse tipo de problema. E, além disso, nós temos órgãos do Estado também que apoia diretamente a formação de cooperativas e estruturação. Quais são as vantagens econômicas, por exemplo, além dessa questão de squad, ter volume de produção, em termos de incentivos mesmo para a cooperativa? Você tem pagamento de imposto. Na verdade, você tem, através da cooperativa, alguns incentivos tributários para que ela possa se beneficiar na hora da venda daquela produção. O especial é o seguinte: na verdade, o produtor ele
ele não tem essa vivência de mercado, essa preocupação de saber como é que está o mercado naquele momento, onde eu vou colocar melhor essa produção. E quando ele se organiza através de cooperativas, ele normalmente ele pode designar ou algum filho de produtor, algum até profissional mesmo de mercado, para que possa ter esta visão. E ele então passa a se preocupar única e exclusivamente com a sua propriedade, com a sua produção. E a comercialização fica a cargo da cooperativa, aí já de uma maneira muito mais profissional. A produção já é trabalho demais, né? A produção já é trabalho demais, né? Fazer produção, fazer transporte, comercialização, passa a ficar difícil. E receber também, né? Então, a pessoa se organizando. É o que o Justino falou. O produtor cuidar da parte de produção, se profissionalizar, se evoluir na parte de produção, na arte de produzir. E essa parte, o restante, o transporte, comercialização, beneficiamento, né? A preocupação passa a ser de uma organização de cooperativa. De todos, na verdade, de todos, através daquela administração daquela cooperativa. Então, essa, eu diria que o grande impulso que o produtor tem, né, para se estimular a produzir é saber que ele tem uma entidade que é dele, que é uma cooperativa em que ele é um dos associados, um dos cooperados. Então, ele sabe que quem está comercializando é ele, através da sua cooperativa. Então, essa cooperativa vai buscar o melhor mercado, o melhor preço, o melhor comprador, a maior segurança para que ele possa realmente receber. Indo para essa questão ainda, insistindo um pouco nessa questão dos tributos, a gente tem uma lei que isenta os produtos agrícolas de ICMS. Mas quais são os tributos que o produtor tem que pagar e como a cooperativa ajuda também nessa questão de lutar, por exemplo, se organizar para lutar junto aos sindicatos, né? Pela diminuição dos tributos, pela facilitação mesmo do desenvolvimento desse mercado? Olha só, através dos próprios sindicatos, ela apresenta algumas demandas, né, com relação a alguma dificuldade de tributária que possa existir, e a Secretaria prepara algumas medidas no sentido de sensibilizar, por exemplo, a Secretaria de Fazenda nesse sentido. Então, eu vou dar um exemplo, fugindo aí um pouquinho da questão da fruticultura e entrando para uma recente conquista que foi feita pelos produtores, que é uma tributação do leite, por exemplo. Essa questão tributária do leite, ela permitiu que outras indústrias se instalassem aqui por ter recebido incentivos tributários. Por quê? Porque a legislação, de forma inteligente, privilegia quem produz aqui dentro do nosso estado e quem processa, quem industrializa aqui dentro do nosso estado. E isso faz com que o nosso produto, né, seja mais competitivo em relação ao produto que vem de fora do estado. E como nós somos o segundo maior mercado consumidor e nós não temos a capacidade, pelo tamanho do nosso estado, de produzir para atender a 100% da demanda, mas a gente tem, através de políticas tributárias, como incentivar o produtor do nosso estado e aquela indústria que está instalada aqui. E isso faz com que, por diferenças de tributação, de entrada de produtos de fora do estado em relação ao produto produzido aqui, você ganhe uma vantagem competitiva, faça com que os grandes compradores, vamos dizer que são os mercados, os supermercados, privilegiem a aquisição de produtos produzidos aqui dentro, porque... É justamente essa organização, quer dizer, como fazer com que o produto que está aqui dentro seja competitivo no mercado interno. Quer dizer, possa competir com o que está vindo de fora e que às vezes tem muito mais escala, tem uma profissionalização. Isso aí inicia no campo, na produção. Para isso, nós precisamos do conhecimento, né, do produtor, no treinamento do trabalhador, para ele ter um desempenho, né, competitivo, para ter um produto de qualidade.
Então é uma coisa que inicia bem lá, lá na fazenda mesmo. Isso. E aí vai, se você tem um produto de baixo custo, você já está no mercado, porque nós estamos dentro do mercado. Então nós tivemos, hoje uma das principais regiões produtoras de abacaxi fica no estado do Tocantins, né? E até esse dia passou uma reportagem sobre a qualidade do abacaxi lá de Tocantins. Mas o produtor do estado do Rio, esse ano foi um ano feliz para o abacaxi do estado do Rio, que é um abacaxi de qualidade também. Então, eu acho que tudo inicia, a capacidade de comercialização, de estar agressivo no mercado, começa com qualidade e com preço competitivo de produção. Agora, qual o potencial hoje, quer dizer, que a Secretaria e que a própria Federação identificam em termos do desenvolvimento da fruticultura? A gente pode falar, assim, no horizonte um pouco mais estendido, se é possível dobrar, triplicar, quadruplicar essa produção a partir de todos esses programas e projetos, ou já é uma produção que tá estabelecida e que já está estável? Não. Na verdade, o programa ele tem um nome de fomento. Na verdade, quando a gente fala de fomento, é um estímulo que você coloca à disposição do produtor para que ele realmente identifique a possibilidade de ter uma renda num determinado produto que você quer incentivar. Então, nós falarmos que nós estamos só no início. A grande verdade é essa, nós, em termos de fruticultura, nós estamos engatinhando ainda, apesar de você ter o programa aí há 5 anos, vamos colocar, mas as coisas dentro da agricultura, né, você vê ali o produtor dizendo, olha, eu estou plantando citros, nos primeiros 2 anos eu vou colocar aqui algum plantio aqui de hortaliças nas entrelinhas. Então você vê 2 anos para ele começar a ter uma produção. Então, nós estamos falando de um início de um novo tempo. É porque a gente já abordou em alguns programas em foco, por exemplo, o perigo da desertificação do Noroeste, quer dizer, os próprios ciclos econômicos que não foram à frente, de que maneira aquilo criou uma decadência para a região que era problemática, que na verdade a gente estava vendo exatamente a ida por um outro caminho, né, de abandono mesmo do campo. E esses projetos representam um potencial de fixar o homem no campo, fazer com que ele obtenha renda a partir do que ele está produzindo na terra dele, que é uma terra pequena, né? A gente não tem grandes extensões. Isso. Eu queria saber um pouco dessa coisa do horizonte e que tipo de preparação o agricultor tem que ter, que vai estar cada vez sendo mais exigida dele, e qual é o limite, quer dizer, o que a gente pode vislumbrar aí para os próximos anos em termos de produção mesmo agrícola? Eu diria que, bom, o limite o céu. O céu é o limite, né? Mas eu diria que o caminho que nós estamos trilhando é um caminho que vai consolidando, né, a fruticultura como uma atividade realmente produtiva, como uma atividade que proporciona uma complementação de renda ao agricultor, que valoriza a sua família, que dá dignidade à sua família. Então, acho que esse caminho que a Secretaria e os parceiros estão trilhando, ou seja, com muita informação, com organização rural, a preocupação é essa, com agregar agroindústrias, seja ela através de cooperativa, seja ela através de agroindústria familiar, que também é uma outra particularidade que o Estado tem incentivado, né? Você vai, então, consolidando aquele tipo de atividade, no caso, a fruticultura. Então, eu acho que o céu é o limite e nós estamos só no início dessa grande caminhada. No próximo bloco, vamos falar sobre as políticas públicas para o campo. Não saia daí. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A implementação de projetos de agricultura está mudando a vida no campo. Vamos aproveitar esse último bloco para explicar alguns outros projetos. Justino, o que é o condomínio de irrigantes? O condomínio de irrigantes é um grupo de produtores que se articulam e possam ter equipamentos de utilização em comum, de forma que você reduza
custo dessa tecnologia, né? E em muitas situações você compartilha esses equipamentos. Quer dizer, quando a gente fala condomínio de irrigantes, parece um nome né, bonito, complexo, suntuoso, mas é bastante simples. Na verdade, é a união, né, de alguns produtores que vão compartilhar o equipamento, a bomba, as aspersoras. Otimizar, né? o equipamento, né? Porque ele às vezes não precisa todo dia. Então passa para o vizinho utiliza e... De que maneira isso já está contribuindo e consolidando essa produção? Como é que está o estágio desse programa? É um estágio, né, assim, né, como a própria fruticultura, é um estágio ainda inicial. O produtor, ele sempre foi muito individualista, né? Então, essa questão de compartilhar os insumos, de compartilhar até compras em comum para baratear o custo unitário daquilo que você está comprando, é uma atuação que tanto a Secretaria de Estado de Agricultura, né, e as suas vinculadas, como as entidades, vem estimulando, né, que isso aconteça. Então, a gente está ainda muito incipiente, mas é uma realidade que tem, eu diria, a cara do nosso Estado. Por quê? Porque nós temos propriedades, muitas propriedades que até 10 hectares, uma do lado da outra, os produtores se conhecem, muitas vezes até são interligados por laços familiares. Então, a gente provocar isso, a gente acha que consegue com mais facilidade com as características fundiárias que o Estado do Rio tem. Mas é por meio da prosa, né? Sempre a boa conversa cai bem, né? Agora, o produtor fluminense, ele vem buscando alternativas. Eu acho que ele tem corrido atrás de... As mudanças na atividade agrícola, os ciclos, eu acho que é natural, eu acho que em qualquer lugar. Agora, a adaptação a um novo ciclo, a uma nova cultura, leva tempo, demanda tempo. E conhecimento, e experiência. A partir do momento que vai ganhando experiência, vai fluindo com mais facilidade. Vai se animando, né? Vai se animando, ele vai sentindo o apoio que o Estado tem dado, ele percebe a presença de técnicos. Você vê, o produtor ali na matéria não queria nem citar um técnico ou outro para não fazer ciúme entre um ou outro, mas é isso que a gente quer. A gente quer que o produtor perceba que ele tem apoio para que possa desenvolver no sentido de melhorar a sua condição, a sua renda, né, a sua vida. E o projeto Jovens Frutificando? Esse é eu diria que é uma grande sacada, né, porque a gente tem... É muito difícil hoje o jovem, quando ele conhece um grande centro, em que ele tem acesso a shoppings, a esse tipo de atrativos, né, acaba, né, ele vai estudar fora, daqui a pouco ele não quer voltar mais para a propriedade. E o que a gente está tentando é fazer com que ele tenha um estímulo, né, para que ele retorne depois desse estudo, né, para a sua propriedade. E esse tipo de apoio, esse tipo de fomento, também é destinado a esses jovens, que vai de 18 a 24 anos, é o mesmo apoio, é o mesmo fomento que você tem do Frutificar, só que você dá um plus a mais nesse fomento, mais ou menos da ordem de 30%, para que esse jovem possa também criar ali a sua moradia, ele começa a se sentir um pouco mais independente da família, mas do lado da família. Nós temos muitos jovens que estão satisfeitos em viver na zona rural, não querem sair da zona rural, e eu acho que isso aí cai como um estímulo
aquele jovem Que ele está iniciando continue uma ali. atividade. Exatamente. Porque eu queria É a falar renovação, um pouco. é a renovação do produtor, né? A federação tem vários levantamentos, vários diagnósticos de Vários cadeia e aí eu queria te perguntar exatamente sobre esse perfil, quer dizer, do jovem que vem nessa agricultura familiar, se ele continua no campo, ou se ele sai. Quer dizer, como é que funciona isso? A população rural, né? O produtor, a idade média do produtor é um pouco avançada. Isso aí preocupa e por isso eu acho que esse projeto ele vem estimular para que a população não envelheça mais, diminua muito o produtor rural. Agora, rodando pelo interior, a gente vê muito jovem que às vezes sai da zona rural por uma falta de estímulo. De oportunidade de falta ver. de oportunidade. Pela vontade dele, ele ficaria vivendo ali perto da sua família, fazendo o que ele aprendeu sempre a fazer. Então, acho que tem que estimular, tem que ser estimulado. E esse é verdade. sendo feito. E muitos desses jovens, né, tiveram oportunidade agora de participar de um concurso público da Emater, né, depois de 20 anos sem concurso público, a Emater realizou isso em 2009, 2010, o seu concurso, e entraram 166 novos jovens, e muitos desses jovens que estudaram em escolas técnicas, né, de Bom Jesus, de Nova Friburgo, de Teresópolis, né, e que ingressaram na Emater, e isso é uma renovação que é muito importante, não só para a Emater, mas também para o próprio produtor, né, ter o seu filho trabalhando com a extensão rural oficial e podendo permanecer na sua atividade, no seu estado. O Estradas da Produção. Esse também é um programa hoje de grande valia, de grande apoio. A manutenção das estradas vicinais é uma responsabilidade dos municípios, mas sempre acontecia de esses municípios, né, não terem condições de fazer essas manutenções, e na época de grandes chuvas e tal, sempre está recorrendo, né, ao apoio da secretaria. E a secretaria, até então, não dispunha de um conjunto de máquinas que pudesse atender uns 92 municípios do estado. Uhum. Então, o secretário, né, muito articulado, né, com o governador, mostrou a necessidade de se investir numa grande patrulha mecanizada para a Secretaria de Estado de Agricultura poder também apoiar os municípios nessa tarefa. Foi até discutido na Assembleia Legislativa. Foi inclusive uma lei autorizativa, né, da Assembleia Legislativa que permitiu que, depois de muitos anos, o Estado pudesse, depois de ter saneado as suas contas, pudesse contrair um empréstimo bancário. E a primeira operação foi exatamente essa operação da Secretaria Estadual de Agricultura na aquisição desse conjunto magnífico de máquinas e equipamentos. Focando no Noroeste, o que já se percebe de mudança a partir desse projeto? Temos várias estradas lá que a pessoa vê a forma do produtor, a satisfação do produtor em ter uma estrada em condições de tráfego, né? Isso aí gera economia também, né? Porque é o carro dele que quebra menos, é o caminhão da cooperativa que quebra menos. São os insumos que chegam mais fácil, né? Mais fácil. Então, isso aí é tudo, né? Nós precisamos mais de vai e vem. A trafegabilidade é muito importante para o produtor, o ir e vir, né? Para ele ir a um posto de saúde, a criança à escola, isso é muito importante. E para a gente fechar esse bloco, falar um pouco do Rio Rural e desse apoio do Banco Mundial ao projeto. Esse programa é o programa estratégico da Secretaria de Estado de Agricultura. Ele tem uma característica holística, porque ele não visa só o foco na questão econômica, né, aí da produção, do valor da produção, da produtividade, mas ele olha também a questão, principalmente ambiental, né, e a questão social. Por quê? Porque tudo que é dentro do programa Rio Rural tem a participação direta dos produtores. Há uma discussão, você forma comitê, né, dentro daquelas microbacias e você discute amplamente tudo que você
pretende fazer dentro de uma microbacia. E você tem apoios de forma não reembolsáveis para ao produtor, para que ele possa fazer saneamento básico, né, construção de fossas, para que ele possa melhorar a moradia, para que ele possa fazer uma conservação ambiental das matas ciliares, da recomposição de áreas de recarga. E tentando fazer uma conjunção também com o meio ambiente, né? Já Exato. que são áreas que até então, assim, há pouco tempo atrás brigavam, né? Sempre tem a questão do licenciamento ambiental, das brigas da agricultura com o meio ambiente, e é uma tentativa de ajustar isso. No nosso estado, né, um pouquinho diferente do que a gente está vendo aí, né, a questão do Código Florestal, né, os ambientalistas com os ruralistas e tal. Mas dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, sempre houve um entendimento muito grande entre a pasta da agricultura com a pasta do ambiente. Os secretários se falam periodicamente, inclusive nós fazemos algumas parcerias, por exemplo, com relação a licenciamento de prefeito de crédito rural, a própria Secretaria do Ambiente credencia os escritórios da Emater para que a gente possa ajudar o produtor na solicitação desse licenciamento. Então, dentro do Estado, há um perfeito entendimento entre a pasta da agricultura com a pasta do ambiente, e a gente, com esse entendimento, consegue avanços significativos. É o que se reflete nessa parte da visão estratégica, né? Exatamente. Bem, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a você, Justino, Hugo, e a você que acompanhou a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.